Senhor, queremos, nesse momento, pedir a tua graça e a tua misericórdia, a exposição da palavra, Pai, aquilo que vamos ouvir, que teu Espírito Santo esteja nos ensinando, Senhor Deus, a viver o Evangelho de forma simples, como o Evangelho é, profundo, mas simples. Que possamos nos contentar, ó Pai, com essas coisas, ó Pai. Que nós estejamos querendo além daquilo que a tua palavra nos mostra a respeito da tua graça, do teu amor, ó Pai. A respeito, Senhor, daquilo que o Senhor exige de nós, ó Senhor Deus. Que não estejamos fazendo nem mais, nem menos daquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Pai. Mas fazendo a tua vontade. Vivendo o Evangelho de forma simples, ó Pai, dentro dos nossos lares, as nossas igrejas, Senhor Deus, esperando e aguardando, Senhor Deus, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Reconhecemos, ó Pai, as nossas imperfeições, reconhecemos as nossas dificuldades, reconhecemos, ó Pai, que nós complicamos, ó Senhor Deus, demais a tua revelação por causa do nosso pecado, por causa da nossa tendência de não aceitar as maravilhas do Evangelho. Até mesmo nós que amamos o Evangelho, temos essa tendência natural, Pai, que precisa cada dia mais e mais ser vencida e mortificada, Pai, na vida de alguns. Por isso queremos te pedir, ó Pai, que a tua palavra abra o nosso coração e a nossa mente para a simplicidade, complexidade, abrangência, Senhor Deus, do Evangelho, Pai, nas nossas vidas, e que possamos olhar para a tua revelação, Senhor Deus, com olhos abertos, ó Senhor Deus, olhos que conseguem ver a graça tremenda, o poder inigualável de Cristo nas Sagradas Escrituras, no meio do Evangelho. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versos... Hoje nós vamos até o verso 10. E é interessante que a partir de agora, a partir do capítulo 10, nós vamos ver o escritor de Hebreus aqui ainda falando sobre o sacrifício de Cristo. Mas nós vamos ver que a partir do capítulo 10, o finalzinho do capítulo 10 e capítulo 11, nós vamos ver as consequências do sacrifício de Cristo, da mediação de Cristo na vida da sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia a exercer o exercício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, Senhor, porém no seu coração as minhas leis,
e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Queridos, nós, o capítulo de Hebreus não para aí, e seria impossível, não impossível, né? Mas numa pregação, pelo menos apresentar expositivamente todo o capítulo de Hebreus, nós vamos até o verso 10 hoje, e no próximo domingo nós daremos continuidade. Queridos, nós podemos perceber que a carta aos Hebreus, ela trata basicamente da grandeza de Cristo. O foco é Cristo. E nós vamos perceber também, segundo o livro de Hebreus, é lógico em toda a Escritura, mas focando aqui no livro de Hebreus, que não há ninguém como Ele, como Cristo. Ele é superior a tudo, e é isso que o escritor de Hebreus tenta mostrar. E é isso que o escritor de Hebreus nos apresenta nesses 7 primeiros capítulos, onde ele mostra que Cristo é tudo em todos, que não há ninguém, não há nada igual a Ele. E no capítulo 8, verso 1, nós estamos vendo o que Deus fez. E esse é o tema dessa passagem, o que Cristo fez pelo seu povo. É essa passagem que nós temos aqui diante de nós, no verso 10. Nesse capítulo, o autor vai aplicar tudo aquilo que ele tem dito desde o capítulo 8, verso 1 até agora. E ele faz isso porque ele não quer que os seus ouvintes deixem de entender o seu significado. O que o Senhor Jesus Cristo fez é infinitamente superior à aliança, ao sacerdócio e a sacrifícios que os seus leitores estavam inclinados a retornar. Uma vez que os hebreus tinham essa predileção especial e estranha pela dispensação levítica, e isso não é característica deles, infelizmente até hoje nós vemos pessoas que têm essa mesma predileção, ele vai apresentar inúmeros argumentos para afastá-los dessa estranha predileção. E aí ele inicia esse capítulo apresentando a ineficácia dos antigos sacrifícios, nos versos de 1 a 4, e nos versos de 5 a 10, ele vai falar do sacrifício perfeito. É interessante porque o escritor de Hebreus, ele repete isso conclusivamente, reiteradamente. A obra de Cristo, ele vai montando esse quebra-cabeça aos poucos. E aqui ele fala muito claramente aquilo que anteriormente ele falou, principalmente a partir do verso 8, do verso 7 em diante, que ele aponta para o sacerdócio, para o ministério de Cristo na vida da sua igreja. E ele começa assim, esse verso 10: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após ano, perpetuamente, eles oferecem. O escritor está dizendo claramente aqui que a lei representava uma sombra do que haveria de vir, e nada mais do que isso, sombra. Nós vimos aqui reiteradamente, agora você vê isso claramente, porque ele vai dizer isso, que é impossível o sangue de bodes e touros remover pecado, que sacrifícios do Velho Testamento eram representações e figuras apenas terrenas de realidades espirituais. E é interessante a expressão que ele usa aqui, sombra. Ele faz um jogo de palavras entre sombras e imagem real das coisas, ou seja, ele está dizendo que a lei ali no Velho Testamento, a lei cerimonial, a lei que apontava para Cristo, era uma representação turva. Essa é a expressão. Turva das coisas reais. Um rascunho. Não representava nem a imagem real daquilo que ela era. E aqui o escritor de Hebreus está questionando quem iria se fixar a uma sombra, a um esboço, a um rascunho, quando a essência, quando o produto final está presente. É isso todas as vezes que fazemos, quando queremos voltar a práticas antigas
do Antigo Testamento, ou a um comportamento mental que represente isso. Pensar que essas coisas que são representações, elas têm um fim em si mesmo. Matthew Henry vai dizer que os judeus na dispensação da Antiga Aliança não tinham nada mais que uma sombra das coisas boas de Cristo, um prenúncio, um esboço. E nós, sobre o Evangelho, temos a essência. É interessante nós percebermos isso, e às vezes salta aos nossos olhos, nós ficamos incomodados, como o autor sagrado se propõe a diminuir o valor da dispensação levítica. E é uma coisa que nós precisamos entender. Embora essa dispensação e as leis que estavam relacionadas a essa dispensação, que apontavam para Cristo, embora ordenada por Deus e muito excelente e útil em seu tempo e no seu lugar, quando colocadas em competição com Cristo, a quem essas coisas deveriam conduzir, seria então muito adequado e necessário colocá-las no seu lugar, mostrando as suas imperfeições e fraquezas. Por que Deus, na lei, Ele mostra essas imperfeições e fraquezas? Porque aquela dispensação, aquela antiga dispensação, era transitória. Porque era a única maneira que o povo tinha para perceber aquelas coisas que eram espirituais e também para perceberem que aquelas coisas eram menores para aquilo que elas apontavam. O autor sagrado aqui, queridos, está claramente dizendo que a lei cerimonial não era uma imagem exata das coisas que haveriam de vir com Cristo. Primeiro, porque não poderiam tornar perfeitos ofertantes com esses mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A sua imperfeição é bastante clara. Entra ano, sai ano, e os antigos sacrifícios eram repetidos. Não faziam realmente nada pelo pecador, não tratavam o pecado. E se tivesse feito algo realmente permanente e efetivo, não haveria necessidade de serem repetidos. E aí, queridos, a lei cerimonial, a lei, era um desenho grosseiro do grande desígnio da graça divina. Porque se esses sacrifícios tivessem a capacidade de reconciliar o homem com Deus, cumprindo as exigências da lei, então eles já teriam cessado. No verso 3 ele diz que por causa disso eles não teriam consciência de pecado. E ele pergunta: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido oferecidos uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Sim! Se eles fossem imperfeitos, se eles fossem feitos com esse propósito, eles teriam cessado. E essa é a pergunta, ou melhor, a resposta à pergunta retórica feita pelo autor. Se esses sacrifícios tivessem tratado o pecado, as consciências teriam sido purificadas. E nós temos dificuldade de entender que as coisas do reino de Deus, elas são espirituais. Elas são espirituais. Por mais que tenhamos algo físico com a palavra, mas essa palavra ela age através da ação poderosa, invisível do Espírito Santo no coração do homem. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho, o verdadeiro cristianismo, não se sustenta por meio de figuras. Não é uma cruz, não é uma igreja, não são coisas físicas, mas é aquilo que Deus faz no coração do homem. E nós nos apegamos tanto a essas coisas físicas, mas achamos às vezes que a igreja de Cristo é isso aqui. Mas a igreja de Cristo somos nós. Nós achamos que podemos, através das nossas ações, aquilo que nós vestimos, do ritual de vir à igreja, de
participar da ceia e ser batizado, achamos que essas coisas têm um poder salvífico. E muitas vezes nós nos apegamos a isso. Mas elas apontam para a realidade maior, elas apontam, no nosso caso, para aquilo que Cristo já fez por nós. Diferente de todas as leis cerimoniais do Velho Testamento, que apontavam para o futuro. Nós temos a ceia do Senhor, que ela aponta para o passado, aponta para o futuro também. Mas a sua base está naquilo que Deus já fez na nossa vida e que Ele vai fazer. E é nele que nós nos sustentamos. É interessante, nós já pegamos essas coisas de uma forma tal que rejeitamos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. No passado não era diferente. Antes do exílio, o povo de Israel havia tornado uma prática mecânica oferecer sacrifício, como o próprio culto, como nós vemos ali em Oséias, algo mecânico. E o Senhor ali em Oséias, não, Isaías, no seu primeiro capítulo, ele fala: eu estou enjoado, eu estou enojado do culto de vocês. Vocês trazem as suas ofertas nos sábados, ou seja, nos dias do Senhor, ou nas semanas sabáticas. Vocês oferecem, mas o coração de vocês está longe, está distante. Essas ofertas não valem de nada. Porque Israel tinha tornado essas práticas nas suas vidas mecânicas. E nós podemos tornar isso mecânico: a leitura da palavra, a oração, devocional que nós fazemos. Essas coisas podem se tornar mecânicas na nossa vida e não ter nenhum valor, porque o nosso coração não está ali. E era isso que estava acontecendo ali com aqueles irmãos. Era isso que aconteceu no passado. Israel tinha tornado a prática de oferecer sacrifício algo corriqueiro. O ato de derramar o sangue parecia para eles o sangue daqueles animais que garantia o perdão dos pecados. E nós vamos ver que os escritores do Velho Testamento escreviam que o significado do sacrifício a Deus não deveria ser encontrado pura e simplesmente no animal, e entregar o animal pura e simplesmente para ser sacrificado, mas no coração do doador, que estava quebrantado e contrito. E nós temos vários exemplos na Escritura que mostram essas coisas são figuras, porque apontam aquilo que Deus vai fazer. Olha o que 1 Samuel capítulo 15, verso 22 vai dizer. Saul desobedece uma ordem expressa de Deus, e aí oferece um sacrifício da sua desobediência. E aí Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, 1 Samuel 15, 22, e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós vemos nas igrejas romanas, católicas romanas, as pessoas pagando promessas e fazendo determinados sacrifícios. Muitas vezes nós, apesar de não pagarmos promessa, temos o mesmo comportamento, mas isso não vale de nada. Paulo vai dizer que o exercício físico para nada tem valor. O exercício físico não é a malhação. O exercício físico, ou seja, um culto que seja esse exercício físico. Vamos subir um determinado monte para orar. Vamos fazer uma vigília de oração. É isso que no contexto ali de Timóteo, Paulo está se referindo a exercícios físicos. E essas coisas não têm valor nenhum se os nossos corações não tiverem aquilo que nós estamos fazendo. Olha o que diz o Salmo 40, verso 6. É o salmo que ele vai citar aqui. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Salmo 50, verso 8 e 9. Olha o que a Escritura diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode nos teus apriscos. Verso 14: oferece a Deus sacrifício de ação de graças e
cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha o que Jeremias, capítulo 7, versos 21 a 23 vai dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 7, 21 a 23. O Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, comem carne, porque nada farei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. O profeta aqui, Jeremias, ele está denunciando os maus e os apóstatas que fizeram dos rituais um fim em si mesmo. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com um culto, com o serviço que nós temos que prestar a Deus. Nós estamos tão preocupados com aquilo que é exterior e esquecemos aquilo que é interior, porque o Evangelho é isso, é de dentro para fora, é a ação de Deus no coração do homem que se manifesta interiormente. E no caso aqui de Jeremias, era fundamentalmente importante que o povo guardasse que a aliança estipulava. E o que a aliança estipulava? Os mandamentos do Senhor e a adoração de todo o coração, a obediência aos mandamentos do Senhor e a adoração de todo o coração. Somente depois disso, e é isso que Jeremias está dizendo, somente depois de Deus mostrar a sua vontade e exigir do seu povo a sua obediência e uma adoração de coração, somente depois dessas coisas é que Deus prescreve e desenvolve o sistema sacrificial. Por isso que ele diz: porque nada falei a vossos pais no dia em que estirei da terra do Egito. Deus leva o pecado a sério, e ele não se satisfaz com um sacrifício que é apresentado sem coração, sem um coração quebrantado e contrito. O que nós fazemos, o que nós exteriormente fazemos ao serviço ao Senhor, em que o nosso coração não esteja nisso, não tem valor algum diante de Deus. A pregação, o ensino, o serviço na igreja. É por isso que Pedro vai dizer lá na sua epístola aos presbíteros, que eles façam isso de coração, não por constrangimento, porque isso não tem valor algum. O salmista já diz isso, Salmo 51, verso 15 a 17, que foi o salmo que nós lemos, naquele momento da certeza de perdão. Olha o que ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E esse era o propósito ali dos sacrifícios no Velho Testamento: levar o crente à fé, não naquelas coisas, mas naquilo que elas representavam. Por quê? Porque a primeira aliança tinha uma séria deficiência, porque ela era incapaz de eliminar a consciência de pecado. E a sua principal fraqueza era que ela não podia efetuar perdão, era impossível. É por isso que nós dizemos que a lei é o aio. A lei é o sal na boca do boi para que ele beba água. Quem trabalha com gado sabe disso. No meio da alimentação, da ração do boi, se coloca sal, para que ele possa ter a vontade de beber água. Era isso que a lei fazia. Por quê? Porque, como o texto diz aqui, nesses sacrifícios eram recordados todos os pecados. E era isso que os sacrifícios conseguiam, era lembrar constantemente ao povo do seu pecado e da sua necessidade de purificação. No antigo regime, ao entregar um cordeiro para ser sacrificado, um animal para ser sacrificado,
Os adoradores continuavam sem perdão, exceto pelo fato de que era despertada a fé neles em quem? Em alguma coisa, em algo que não estava ali, mas estava sendo representado. E aí, aquilo deveria fazer com que eles dependessem do sacrifício vindouro, obtendo a purificação dos seus pecados por meio da fé que lançavam nesse sacrifício vindouro, que era manifestado ali fisicamente. Essa sempre foi a perspectiva do Evangelho no Velho Testamento. Olhar para aquelas coisas como uma expectativa do dia do Senhor. Olha o que Lucas capítulo 2, verso 29 e 32 vai dizer. Ele vai falar disso. Agora, Senhor, Simeão, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Essa era a expectativa do povo de Deus, todas as vezes que sacrificavam, todas as vezes que colocavam a sua fé naquela oferta, não pela oferta, não pelo sacrifício daquilo em si, mas porque apontavam para aquele que viria, iria derramar o seu sangue pelos nossos pecados, ele seria morto por causa do meu e do seu pecado. Era nele, era nessa expectativa, era nessa ansiedade. É a mesma coisa quando nós vamos domingo para a igreja, nós vemos naquela expectativa, naquela ansiedade de ouvir a palavra do Senhor e de nos preparar para o dia do Senhor. A nossa expectativa é essa, é olhar para o domingo, e aí fazendo um paralelo com o texto, e vislumbrar a glória de Deus no seu dia e ansiar por esse dia. Por mais que aqui tenhamos o que no Velho Testamento você tinha em sombras, a pregação, o ensino, a ação do Espírito Santo, que também era evidente e presente lá na pregação, nós estamos ansiando por algo maior. Nós aguardamos aquele dia, o dia do Senhor, um dia completo, um dia em que, como povo de Deus, estaremos reunidos eternamente para gozarmos do Senhor e da sua plenitude. É por isso que ele diz: é impossível o sangue de bodes e de touros remover pecados. Esses homens, eles lançavam a sua confiança naquelas figuras. E o pior, eles faziam aquilo prestavam o seu culto sem profundidade alguma. Era um culto apenas externo. Era uma coisa fria. Porque o coração deles, a mente deles não estava naquilo que significava. Mas eu vou entregar o meu sacrifício, o meu pecado será perdoado, achando que pura e simplesmente por ter matado um animal e lançado ali o sangue, o seu pecado sobre ele, aquilo seria removido, sem entender que aquilo apontava para Cristo. É impossível, porque o que a lei não era capaz de realizar, Deus realizou ao enviar seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, satisfazendo as exigências de Deus. E a exigência de Deus é que o pecador fosse morto por causa do seu pecado, porque ele transgrediu contra Deus, ele quebrou a vontade de Deus, ele agora está como inimigo de Deus e precisava ser sobre ele o juízo, e a ira de Deus deveria vir por causa do seu pecado. E a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E ela é satisfeita em Cristo, colocando os pecadores em liberdade e enchendo seus corações de amor por um Deus
e um desejo de fazer a sua vontade, movidos por gratidão. É um fato que o derramamento de sangue de animais não consegue tratar o pecado. Ele não consegue tratar o pecado que nos separa de Deus, que nos destina ao inferno. Isso é muito claro. E nós precisamos entender isso, apesar de estarmos voltados aqui para esse pormenor, ou seja, o que o escritor está fazendo aqui, ele está lançando aqueles ritos do Velho Testamento para as coisas que eles representavam no Novo Testamento, dizendo essas coisas eram só sinais. E muitas vezes nós nos apegamos a isso, nós nos apegamos àquilo que é formal, àquilo que é externo, àquilo que é representativo, e esquecemos para onde essas coisas apontam, de olhar para elas e de buscar nelas a nossa confiança. Somente o sangue de Cristo derramado uma vez por todas remove o pecado e purifica a consciência do homem de culpa. O sacrifício de Cristo põe fim aos sacrifícios estipulados pela lei do Antigo Testamento. Cristo é o fim dos sacrifícios da antiga aliança. O apóstolo Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O reconhecimento disso nos prepara para que o autor vai falar nos seguintes versos, que o sacrifício de Cristo é eficaz. Por isso, ele vai dizer, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Antes ele disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O autor agora lhe introduz com um salmo reconhecidamente messiânico, palavras que são atribuídas a Cristo, faladas pelo profeta Davi. Nessa citação que ele cita lá, o Salmo 40, do verso 6 a 8, Cristo se oferece para fazer a vontade de Deus, e esse é o significado essencial do sacrifício, a obediência. Filipenses capítulo 2, verso 8 vai dizer isso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e até a morte de cruz. Essas palavras vão expressar o que estava na mente de Cristo, quando veio ao mundo, quando veio como homem, como filho do homem. E aí o escritor de Hebreus, ele repete no verso 8, essas afirmações que o profeta Davi disse, mas que ele bota na boca de Cristo, porque era Cristo quem estava falando isso com a sua vida. Essa profecia lá dos Salmos representa aquilo que Cristo não só veio para fazer, mas aquilo que ele fez. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto, oblações pelo pecado, nem com este deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis que estou para fazer a Deus, aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Ele repete agora o que ele disse no verso 6, citando o profeta Davi, que Deus não se satisfaz com sacrifícios que eram oferecidos, atribuindo essas palavras a Cristo no Salmo. O Messias reconhece que Deus não tem prazer nas ofertas e sacrifícios determinados pela lei da antiga aliança, e que até a sua vinda no mundo ainda eram oferecidos. Portanto, ele não vem para oferecer sacrifícios, ele vem para fazer a vontade de Deus. E esse era o propósito em vir ao mundo, é realizar a vontade de Deus. Jesus disse isso, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar a sua obra. Esse era o propósito do Senhor Jesus, realizar a vontade de Deus. E que vontade é essa? Ele diz, é nessa vontade que nós somos aperfeiçoados. No verso 9, e aí abrindo um parêntese,
com relação a essa vontade que ele vai dizer aqui no verso 10. O sacrifício de Cristo estabelece o final do sistema sacrificial levítico. Não só o que isso representava, mas todo o modus operandi ali do Antigo Testamento com relação à lei cerimonial. Muito claro para nós, às vezes é até difícil explicar para aqueles que vêm de outras denominações, que a lei civil e a lei cerimonial, elas tiveram um fim em Cristo Jesus. A lei civil até um pouco antes, porque foi dado para Israel como teocracia. E é interessante até nós observarmos isso, porque você vê na lei civil o princípio que deve nortear toda e qualquer lei, a equidade geral, ou comum, ou a retidão geral. E o princípio da lei no Velho Testamento, que nós trazemos para o Novo Testamento, é a justa retribuição do erro. Esse é o princípio da lei para os homens. Na teocracia, e ali no momento inicial, quando o povo de Deus estava sendo formado, e Deus era aquele legislador, nós vemos a pena capital sendo aplicada para vários tipos de pecado, para mostrar a diferença do povo de Deus para os povos ao seu redor. E nós vemos claramente que essa pena capital tem uma aplicação didática na vida da igreja, o que representa, consequentemente, a exclusão do corpo de Cristo. Mas é muito claro para nós que fomos criados dentro dessa perspectiva, que essa lei civil, como diz a nossa confissão de fé, o que nós pegamos da lei do Velho Testamento é a equidade geral, o princípio geral, a justa retribuição do erro, isso é justiça. Olho por olho, dente por dente. As pessoas aplicam isso de forma errada. Mas o princípio da lei, olho por olho, dente por dente, quer dizer que a aplicação da pena é levada em consideração com relação ao delito cometido. A pessoa não pode ser penalizada além daquilo que ela cometeu. Por isso nós afirmamos que a pena capital, a Escritura vai dizer isso, só pode ser utilizada no caso de homicídio, de assassinato, vida por vida, mão por mão, pé por pé. Esse é o princípio da lei. Os Estados Unidos é uma nação que aplica essa pena, né? E hoje em dia eles têm abandonado. E por que eles aplicam essa pena? Porque os seus princípios, os seus primórdios, os seus fundamentos foram sustentados pela palavra de Deus. Outras nações não fazem isso. E erram, porque a justiça só é aplicada no caso de homicídio, esses casos. Mas até aí, nós vemos a misericórdia de Deus permitindo que essas coisas aconteçam. A oportunidade que o Senhor está dando àqueles que cometem esse delito. No verso 10 ele diz assim, no verso 9, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Cristo oferece a si mesmo como sacrifício pelo pecado na cruz do Calvário, e mediante esse ato ele pôs fim ao sistema sacrificial levítico. Ele o anulou, estabelecendo esse segundo, ou seja, a segunda aliança, a aliança da graça. E a palavra de Deus vai dizer que é nessa vontade que temos sido santificados
mediante a oferta de Cristo Jesus, uma vez por todas. A vontade de Deus é que Jesus Cristo fizesse plena expiação do pecado. É essa a vontade. Isso requeria um sacrifício com derramamento de sangue, morte, por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E esse salário do pecado foi em Cristo lançado. E por isso que ele foi preparado um corpo para que pudesse sofrer e morrer. E o seu sofrimento e a sua morte foi plenamente cumprida, ou nele foi plenamente cumprida a vontade de Deus. Foi dessa forma que a segunda aliança passa a operar em todos aqueles que estão debaixo dessa segunda aliança. Têm os seus pecados perdoados. Foram justificados em Cristo Jesus. Esse é o efeito dessa vontade. O efeito dessa vontade em nós é que nós crentes, a partir de agora, nós somos feitos santos. Pela vontade de Deus, nós somos separados do mundo, somos chamados a cultivar a santidade. Estávamos alienados de Deus e vivíamos em um mundo de pecado por causa da vontade de Deus. Isso mudou. E alguém agiu em nosso favor para nos santificar e nos tornar puros. E quem fez isso foi o Senhor Jesus. Então, com a sua obra, Ele trouxe para nós todas essas coisas. Ele conferiu a nós, Ele nos deu um direito que nós não tínhamos, de estar na presença de Deus. E Ele fez isso de uma vez por todas. É isso que Ele fala. Uma vez por todas, foi uma única oferta, única e cabal. E quando ele fala que, mediante a oferta do corpo de Jesus, ele quer ressaltar a realidade de sua morte física. Porque se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos salvação. E essa foi a última tentação de Cristo. Toda vez em sua vida, em momentos pontuais, ele foi tentado para não cumprir a obra de Deus, para não seguir os caminhos que Deus havia determinado. Foi isso que Satanás fez ali. A tentação no deserto. Quando ele fala aquelas coisas, ele queria que o Senhor Jesus tomasse o controle da situação e não fizesse a vontade de Deus em tudo. No seu sofrimento, na sua vida, até chegar à cruz. E a última tentação foi: se tu és filho de Deus, desce daí. E aí vamos crer em você. Para nós pode parecer uma coisa simples. Nós que estamos aqui, um ar-condicionado, na nossa casa. Mas é só ver a tendência que nós temos quando somos confrontados com relação a uma realidade que não representa aquela realidade que nós estamos vivendo. E somos tentados a provar aquilo. E nós estamos numa situação inferior. Mas nós não somos inferiores, nós somos superiores. E aí o nosso desejo é o quê? Mostrar quem nós somos. Essa é uma tentação muito comum que todos nós vivenciamos e caímos muitas vezes. Eu não sei se vocês já viram aquele filme que é fruto de uma literatura inglesa, O Príncipe e o Mendigo. E nesse filme é interessante porque é a história de um menino que é príncipe, que nasce num palácio e que tem todo o conforto da vida da nobreza, e um outro menino que é um plebeu, um mendigo. Mas pela história eles são gêmeos.
Eles têm semelhanças físicas, poderíamos dizer que eles eram gêmeos. E eles trocam, porque eram crianças, eles trocam de identidade. E é interessante que quando aquele jovem, aquele menino, está no meio dos bandidos e dos mendigos, e que mostra o seu sinal de realeza, porque ele tinha um cordão que mostrava o sinal de realeza, e diz assim: eu sou rei, me respeitem, se dobrem a mim, e faziam um chacota dele, e viram aquele sinal de realeza e perguntaram: você roubou isso, rapaz? Você roubou isso da realeza? E batiam nele, faziam dele toda vez, gritava e falava que ele era o rei, que aquelas pessoas deviam se dobrar, que elas deviam respeitá-lo, e eles fazendo chacota, atacando coisas em cima dele, e rindo da cara daquele menino. E aí chega um homem, um cavaleiro, acreditando na palavra daquele jovem, o puxa de lado e o manda calar a boca e o tira dali, porque senão eles iam matá-lo, por causa da veemência da sua afirmação. Por mais que essa seja uma imagem fraca, o que a cruz representa, fraca por quê? Porque aquele que estava ali era o Senhor do Universo. Ele era o Criador de todas as coisas. Era o Santíssimo, era o Santo de Deus. E estava vendo ser condenado, humilhado, achincalhado por miseráveis pecadores. Homens que merecem, da parte de Deus, a sua completa destruição. E esse foi o último momento da sua tentação, quando disseram para ele assim: se tu és o Cristo, desce daí e prova isso, aí nós vamos crer em você. E mais uma vez ele se submete à vontade do Pai, obediente até a morte de cruz. É nessa obediência que nós somos aperfeiçoados. É nesse sacrifício, nessa obra, que nós somos santificados. E há uma diferença profunda entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício de animais. O sacrifício de Cristo é uma única vez. Os sacrifícios de animais eram inúmeros, perfeitos. Cristo oferece seu próprio corpo como sacrifício. O adorador da antiga aliança, ele oferecia substitutos para si, animais. Cristo apresenta-se voluntariamente. Os animais eram sacrificados à força, contra a vontade deles. E é nessa obediência em submeter à vontade de Deus que nós temos sido aperfeiçoados. A obediência de Cristo à vontade de Deus efetuou a nossa libertação do pecado e nos conformou a uma vida de serviço ao Senhor. É nisso que deve estar o nosso coração. É nisso que deve estar a nossa fé. É nisso que deve estar a nossa esperança. Nós não podemos ter a religião que praticamos confiando em coisas que são físicas, coisas que são palpáveis, mas entendendo que a nossa vida em Cristo Jesus é espiritual. E é nesse espírito que nós estamos. É nessa vontade que nós temos sido aperfeiçoados mediante a oferta de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessas palavras iniciais aqui do Escritor de Deus,
Teu Espírito tem a necessidade de mostrar mais uma vez a abrangência do sacrifício de Cristo, de poder, eficácia disso em nossas vidas. Senhor, que possamos, ó Senhor Deus, colocar isso em prática. Que o amor que nós temos pelo Evangelho, pela Tua Palavra, e aí, consequentemente, pelo culto a Deus, pela igreja física, possam representar realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, aplicando, Senhor, na nossa vida o Seu sangue, a Sua redenção, Pai, para vivermos agora com uma consciência limpa diante do Senhor, uma consciência que não nos acusa, porque os nossos pecados estão em Cristo Jesus. Porque quando pecamos, confessamos o nosso pecado e buscamos em Cristo a consolação e a purificação deles. Queremos te pedir, Senhor Deus, que a simplicidade do Evangelho e a sua profundidade sejam suficientes a nós, Senhor Deus, pecadores. E que nessas coisas, Senhor Deus, coloquemos no nosso coração. Em nome de Jesus.